Eu cumprimento as amadas irmãs com a paz do Senhor. Me sinto muito feliz nesse dia de estar podendo trazer uma palavra da parte do Senhor para todos. Me sinto muito feliz por estar fazendo parte dessa segunda turma do CEMUP, um seminário abençoado onde eu tenho aprendido muito sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, tem nos trazido ensinamentos muito importantes. E eu gostaria de meditar com vocês, neste momento, acerca de uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, que fala sobre oração, onde nós podemos aprender, nesta palavra, sobre o poder que há na oração do justo. A oração que é algo que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer todos os dias, orar sem cessar, orar em todo lugar, orar, buscar ao Senhor, clamar ao nosso Deus. E a palavra que eu gostaria de trazer é baseada no capítulo de número 5 do livro de Tiago. Capítulo de número 5, a partir do versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aqui nós podemos ver esses versículos nos falando sobre a oração da fé que salva o doente. A oração, ela tem o poder de fazer-nos alcançar a cura para as nossas enfermidades. É através da oração que nós buscamos o poder de Deus e recebemos do Senhor a cura. É através da oração, quando nós clamamos a Deus por aqueles que ainda não o servem, que ainda não conhecem a sua palavra. É através da oração, nós clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha salvar, que o Senhor, Ele salva e traz o perdão dos pecados para a vida das pessoas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Quando nós nos colocamos diante de Deus, a pedir ao Senhor pela vida de outra pessoa, quando nós deixamos de lado as nossas petições para clamar ao Senhor, interceder ao Senhor por alguém, a palavra de Deus diz que nossa oração ela é atendida. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então é preciso que nós venhamos a ser, diante do Senhor, pessoas justas, pessoas tementes, pessoas obedientes ao Senhor, para que a nossa oração ela seja ouvida. A oração feita ao Senhor, ela tem que ser acompanhada da obediência, da santificação, do temor. E a palavra de Deus, em muitos capítulos, em muitos textos, no Velho, no Novo Testamento, nós podemos ver histórias de milagres, de maravilhas, do mover sobrenatural de Deus, que veio a acontecer mediante a oração de homens e mulheres justas, tementes ao Senhor. E aqui nos versículos que eu li, cita a história de Elias, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um ser humano falho, limitado, como nós também, mas que tinha uma vida de temor a Deus, uma vida de oração. E quando, naquela circunstância, naquela situação, ele orou a Deus, com um sinal, e não choveu, mediante a oração feita por Elias, a chuva não desceu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Deus ouviu a oração feita por aquele homem. E depois, quando ele orou, quando ele pediu a Deus que a chuva viesse a descer, e que ali no texto fala que foi contemplado pelo moço apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas Elias, ele era um homem de tanta fé
E ele orou a Deus para que chovesse. E daquela pequena nuvem veio uma grande chuva. E nós aprendemos o que, irmãs? Com esse texto, né? Nós aprendemos que toda a nossa vida, ela pode ser colocada, apresentada, os nossos problemas a Deus em oração. Nós podemos orar pelos que estão enfermos. Nós podemos orar para que o Senhor venha nos trazer a cura. Porque há poder, Jesus disse, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço. E as farão maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Então, se nós crermos no Senhor, estivermos ali buscando a presença de Deus, nós podemos orar para que o Senhor salve, e o Senhor vai salvar. Nós podemos orar para que o Senhor, Ele cure, e o Senhor cura. Nós podemos clamar a Deus e o Senhor lhe atende a nossa oração, porque há um poder muito grande. A nossa oração, ela faz Deus se mover. A nossa oração, ela tem o poder de fazer milagres acontecerem, de fazer o sobrenatural de Deus se manifestar nas nossas vidas, no nosso meio. E através da oração que nós temos um diálogo com o nosso Deus, é através da oração que nós temos fortalecida a nossa fé, fortalecida as nossas forças. E nós precisamos, como nos manda a palavra de Deus, nesses últimos dias, de forma mais intensa, orar e orar sem cessar. Uns pelos outros, orar pelo mundo que se encontra em um momento difícil. Mas há um poder na nossa oração, na oração feita por um justo. Se nós clamarmos a Deus, se nós pedirmos a Deus que venha abençoar, que venha sarar, que venha trazer a solução, o Senhor, Ele pode se mover, porque apenas um homem, Elias, um homem orou. E a sua oração foi atendida por Deus de forma que não choveu, né? Mediante a sua oração. E depois que ele orou para que chovesse, choveu. Então, se nós orarmos para que o Senhor cesse essa enfermidade que está assolando o mundo, se nós orarmos para que o Senhor venha com providência nas nossas vidas, Ele virá. Porque a oração da fé, ela salvará. A oração da fé tem o poder de transformar. Então, que nós possamos sempre guardar em nosso coração que não importa quão grande seja o problema, não vai existir algo que seja impossível para o nosso Deus. E só basta nós crermos, né? Mesmo sendo seres humanos falhos como somos, mas o Deus de Elias, o Deus dos profetas, o Deus que fazia milagres, maravilhas extraordinárias quando alguém orava, Ele é o mesmo. Porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está em nós orarmos com fé, está em nós buscarmos ao Senhor, mantermos esse relacionamento, essa intimidade, essa comunhão diária com o Senhor, para que Deus Ele venha se manifestar o seu poder, os seus milagres, as suas maravilhas em nosso meio. Então, eu me sinto muito feliz por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido, na simplicidade de falar um pouco sobre a sua palavra e de dizer que nós temos uma arma muito poderosa para vencer as nossas batalhas. E essa arma é a oração. É a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa guardar no seu coração que é de joelhos, orando ao Senhor, clamando a Deus, que o Senhor, Ele age, opera para nos dar a vitória. Que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus.